Olá, meu querido amigo, meu querido irmão. Estamos aqui iniciando essa semana poderosa, abençoada. Eu desejo que você viva uma semana realmente cheia da bênção de Deus. Tem uma palavra de Deus para você viver melhor, mais tranquilo, mais em paz. Quero que você preste atenção, quero falar sobre cuidado com a ansiedade. Não é? Eu tenho um texto lá baseado no texto de Mateus, capítulo 6, versículos 25 a 33. Quero aconselhar, não vou ler o texto, mas já quero aconselhar você, abre a sua Bíblia. Mateus, anota aí, capítulo 6, versículos de 25 a 33, para você ler esse texto, que fala sobre ansiedade da vida, ansiedade, os problemas da vida. Porque a ansiedade é uma perturbação psicológica causada por uma percepção de um problema iminente. Então, na verdade, um problema que ainda não aconteceu. Então a gente acaba ficando ansioso por aquilo, entendeu? E a ansiedade, ela está baseada nos problemas da vida. E esse texto de Mateus capítulo 6 fala sobre isso. Fala da preocupação que o homem tem. O que é que comeremos? O que é que beberemos? O que é que vestiremos? Então ele fala sobre esta ansiedade, porque talvez você perdeu um emprego, talvez o negócio não esteja bem, talvez uma questão da vida, não é? Então tudo isso, meu querido amigo, ele quer nos destruir, quer destruir a nossa vida, quer destruir a nossa alma interior, nosso ânimo, quer destruir a nossa esperança, na verdade quer destruir a nossa fé. Então a gente tem que tomar cuidado com os problemas da vida para não tomarem um lugar aonde não se deve, para não trazer a ansiedade. Então, você consegue acrescentar, a Bíblia está perguntando assim, você consegue acrescentar um ano, não é, na sua vida? Você consegue acrescentar um dia na sua vida? Lógico que não. A gente não consegue. Então, escuta o que o pastor vai dizer. Tem problemas que a gente não resolve na hora que a gente gostaria. Tem alguns problemas que nem se resolvem. Me lembro de uma senhora que eu atendi uma época que ela sofria 3 anos de ansiedade pela morte da mãe. Descobri que foi pela morte da mãe, desde que a mãe morreu, ela entrou em ansiedade. E ela queria resolver esse problema. Como? Ela tinha saudades da mãe, ela queria ver a mãe, queria conversar com a mãe, mas é um problema que não se resolve. Então a gente tem que saber daquilo que nós conseguimos resolver na hora ou não. Pastor, mas como que a gente faz? A gente acredita na Bíblia, como diz esse texto. Olhe para os pássaros. A Bíblia diz, né? Olhe para os pássaros. Eles não plantam, eles não colhem, mas não falta-lhes o alimento. Olhe para os lírios do campo, eles não tecem, mas a Bíblia diz assim, nem mesmo Salomão, em todo o seu esplendor, conseguiu se vestir como um dos lírios do campo. Ou seja, e diz mais ainda, porventura isso é maior do que você? O que você come, o que você bebe, o que você veste, é maior do que você? Não. Então Deus cuida de você. Então, na verdade, ao invés de entrar na ansiedade, entre no campo da fé, para você confiar em Deus, acreditar em Deus, acreditar o que Ele tem para você. Provérbios capítulo 12, versículo 25, diz assim, a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. O que acontece na ansiedade? A gente foca no problema, a gente começa a falar das dificuldades, fica falando das dificuldades, vendo o tamanho da dificuldade e não conseguimos ter palavras boas. Então, na hora do problema, começa a falar palavras boas, palavras de fé. Por isso que a Bíblia, nesse texto de Mateus capítulo 6, versículo 25 a 33, está dizendo assim no final dele, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque o reino de Deus, serve ao Senhor, acredite nele, vá nessa direção, não fale palavras de depressão, de coisas ruins na sua vida, fale palavras de fé. Não vai dar certo, Deus vai providenciar uma bênção, Deus começa a profetizar sobre a sua vida, Deus vai abrir a porta do emprego, Deus vai me curar, Deus vai me levantar, fale palavras poderosas. Se você estiver meio deprimido, eu falo isso para você, faça isso. Lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, terminando essa meditação, diz assim, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, se a ansiedade vem, lance sobre ele todo o seu problema,
toda a sua dificuldade, porque Deus tem cuidado de vós. Assim como Ele cuida dos pássaros e dos lírios do campo, você é muito mais importante, Ele cuida de você. Então, ao invés de você entrar no campo da ansiedade, entre no campo da fé. E eu tenho certeza que você vai viver uma semana poderosa, alegre, feliz. Não importa o que esteja acontecendo, a sua confiança está em Deus. Lance sobre Ele a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Deus te abençoe. Forte abraço. Glória a Deus.